Ah, Ah, estás a ouvir bem? meu querido, tu- Viva! sim, estou a ouvir muito bem. Fixe. Som. Um, dois, três. Tá, Tango, tango. também está Então, tudo. como é que Cá estás? estamos. Cá estamos, Saudades pá. tuas. É verdade. É verdade, a Ando- gente há muito tempo não falava. Vamos estando em contacto, mas já há muito tempo não te via a três dimensões. Pois. A três? Como quem diz. Pois, conforme. Então, estás neste momento aonde? Estás em Lisboa? Estou em casa, hein? Estou a morar em Lisboa. Estás a Exatamente. morar em Lisboa. Então Sim. deixaste Santarém. Já há 15 anos. Já há 15 Já há 15 anos que eu deixei Lisboa. anos. Que eu deixei Santarém, aliás. Porque eu vim estudar definitivamente em 2005 para a Escola Superior de Teatro e Cinema. É verdade. E pronto, e por cá fiquei. Ao fim de. Vim para cá com 32 anos, já, portanto já não era propriamente um adolescente. E deixei, passados 15 anos, ter começado no teatro, em Santarém. É Ou verdade. seja, ou seja, para o ano, tudo somado, 15 mais 15, dá já 30 anos de carreira. Parece que não, mas Um 30 anos veterano. de carreira. Eu És um estou grande a, leads. Exatamente. Comecei aos 17 anos a fazer teatro amador numa companhia em Santarém que se chamava, ainda se chama, Teatrinho de Santarém. Na altura era uma companhia de teatro para a infância muito familiar, que tinha lá muitos adolescentes e crianças que faziam teatro, iam as benzinhas todas aos ensaios e depois as benzinhas todas davam palpites também na encenação e o encenador passava-se, etc. As E velhinhas depois não mandar palpites. não, eu não tinha experiência nenhuma, não dava palpites nenhum. Ainda por cima havia, como éramos muitos, havia dois ou três atores para cada personagem, então andava tudo à briga a ver quem fazia a estreia, mas não sei o quê. É. E então, pronto, lá me estreiei numa antestreia, porque com tanta Eu briga conto por já falar, tudo. Conto já a tua carreira toda. Calma que vamos começar do início. A gente tem que começar do início. As então vamos pessoas. lá. Vamos lá, temos que começar do início. Mas antes, temos passado umas semanas assim um bocadinho complicadas. O Uhum. mundo está a passar por momentos assim um bocadinho tristes e desgastantes. Primeiro começamos com este vírus terrível que, que nos vaziou a todos, não é? Sim. Tu estavas a fazer alguma peça nesse momento, quando, Opa, eu quando tinha a agenda cheia. tinha, Para já, ia criar algum. tinha começado o ano em grande. Uhum. 2020 para mim tinha começado o ano em grande. E logo no dia 2 de janeiro estava no aeroporto para embarcar para a Dinamarca para ir lá Pois, fazer exatamente. o espetáculo da Patrulha Pata. Uhum. E fiz lá. E depois, no fim de semana a seguir, fui para a Finlândia fazer também o espetáculo. Isso foi em Uh, Isto foi logo em janeiro, logo nas primeiras janeiro. semanas de janeiro. Já, Depois, quando foste a esses países, já só havia alguma coisa lá fora? não, o que eu só via era da China, que era um vírus que Uhum. estava lá para a China. Portanto, Exato. aquilo primeiro que se descobriu que havia um português, que era um português lá metido no meio de um paquete qualquer. Uh, Pronto, nunca. Aliás, nem pensávamos que aquilo pudesse chegar cá da maneira que foi. Mas depois eu estava com a agenda cheia com o Memorial do Convento, no Convento de Mafra, que já faço desde 2014, portanto, até ao final do ano letivo. Em março, precisamente quando começou o confinamento, tinha, como já faço desde 2010, os Maias, no Centro Cultural Sim. Olga Cadaval. Em abril tinha também já programada uma ida para Oslo, com a Patrulha Pata novamente. E depois, a partir de maio, junho e pelo verão fora, também já tinha programado o espetáculo dos Super Wings para a Espanha. Portanto, foi assim uma razia Foi uma completa. razia completa. Sim.
É engraçado. Eu já tenho falado com vários convidados sobre este assunto e é engraçado que. A gente depois fala melhor se quando eu chegar ao fim da entrevista sobre isto, porque isto Claro. envolve as contingências em relação ao teatro também. Mas depois ficaste em quarentena, não é? Fiquei em Ou, casa. ou, ou Foi. viste obrigado a ter que sair? Ah, como sou aqui o único que tem carta na família, só saía uma vez por semana para ir às compras. Uhum, Mais nada. pois. Mais nada. É muito Só quando complicado. começou o desconfinamento. Só quando começou o desconfinamento. É que damos uns passeios, mas sempre com distância de segurança, sempre com para sítios É um, onde é passa um pouca vírus gente. assustador e cheira-me porque, porque acho que as pessoas ignoram muito a história e eu acho que a história às vezes é a nossa melhor professora. E há muita gente, inclusivamente o governo, que ignora o passado. E o que nós estamos a ver agora é o que aconteceu há não sei quantos anos atrás com a gripe pneumónica e as pessoas estão a cometer exatamente os mesmos erros. Sim, E, eu acho que o governo, hum, eu acho que durante o confinamento, eu acho que as coisas correram bem, sinceramente. por exemplo, veio aqui pela minha área e pela minha zona e principalmente pessoas mais idosas não respeitavam rigorosamente nada. Então os supermercados eram um terror. Os supermercados eram uma pois, história de terror autêntica e ainda são, de certa maneira. E também muitos jovens também que ignoram. E depois o que eu acho é engraçado as pessoas acharem que porque o governo acabou com o desconfinamento, que o vírus recebeu uma notificação misteriosa também de que acabou com o confinamento e foi-se embora, foi para outras paragens, e porque vão fazer espetáculos no campo pequeno e não sei o não, quê. eu acho que as Pronto, pessoas rebentaram no confinamento. Rebentaram. Eu pois. comecei a ir às lojas, tinham marcas de distância de segurança nas caixas e as pessoas pura e simplesmente não respeitavam. Estava tudo em cima dos outros. Uhum. Isso é que eu reparei mais. Sinceramente. E é engraçado que nem sei se chegou a ser 2 meses. Chegaram a ser 2 meses. Não Chegaram, tenho chegaram, certeza. Chegaram? chegaram, Pronto, o tempo passa chegaram. muito depressa, às vezes a pessoa não tem total noção. Mas pronto, mas 2 meses, não foram anos, não foram. Eu percebo a impaciência em relação a umas pessoas que precisam mesmo de trabalhar e que têm os seus encargos, mas depois há outros que não aguentam, que não Sim. precisam, mas não Há aguentam. outras que aguentaram, de repente rebentaram. Pois, Acontece. imagina em tempos antigos o que era ter que ficar em casa sem televisão, não havia internet, não havia nada, hoje tem-se tudo e as pessoas não conseguem ter um bocadinho de paciência que é pela saúde e não só delas como dos outros. Eu acho que as pessoas esquecem-se um bocadinho que podem não ter sintomas, mas podem passar aos outros, Sim, que é sim, gravíssimo. sim, essa é a parte fundamental, que é, ok, podem sair à rua, epá, mas com regras. Há regras para sair à rua. Há regras agora para estar em sociedade. E depois já há outro fator também, que só agora, estranhamente, é que se começa a falar, mas já começou depois do desconfinamento, são os transportes públicos. Pois. Isso é Como é que outro terror. é para além das pessoas estarem todas umas em cima das outras, é o próprio ar condicionado ou aquele ar circundante que faz circular É os vírus nas pelo ar. carruagens de um lado para o outro, não é? Passa Portanto, pelo não ar, tens passa hipótese. pela vista, entra pela vista. Epá, o problema é, e eu felizmente tenho tido conversas com algumas pessoas amigas que estão dentro da situação, que estão na linha da frente e se calhar até me disseram coisas que não deviam ser contadas, e que eu não posso contar, mas que a situação é mil vezes pior daquilo que se diz e há muita coisa que é encoberta. Claro que a gente, isto não será novidade para muita gente, mas a verdade é essa. A situação é muito pior. E as pessoas não pensam como isto pode passar. Aqueles cuidados que se diz, por exemplo, em relação à roupa ou aos sapatos, não estão a ser ditos por acaso. E este é um vírus de que não se sabe quase nada.
aquilo que se pensa saber numa semana, na outra semana já não se sabe, porque tanto sofreu mutações e houve outras coisas. Por exemplo, agora, neste momento, no início, por exemplo, não atingia crianças, agora já atinge. Não atingia asmáticos, agora já atinge. Pessoas mais ou menos da nossa idade e até um bocadinho mais novas estão a sofrer, pronto, estão a ficar atingidas pelo vírus, mas estão a ter sintomas que não são os mesmos, portanto, estão a ter AVCs, coágulos e outras coisas. E eu tenho seguido também, inclusivamente, várias pessoas que têm estado em hospitais nos Estados Unidos e não só. Aquilo é um verdadeiro filme de terror. Aquilo eu, antes de ontem, vi um vídeo de um senhor que entrou em direto no Facebook, na parte ao meio-dia lá, a dizer que ia para o hospital. Estava com uma febre muito alta. Isto foi ao meio-dia. Às 4 e tal da tarde, o homem estava quase a morrer. E estava a fazer um vídeo já entubado. E estava a chorar, a pedir para as pessoas não saírem, que se não for preciso que não saiam, pelo amor de Deus, que ele apanhou aquilo não sabe como. E se isto não assusta, o que é que assusta? E depois o problema é como é invisível, as pessoas esquecem-se que está ali, continua ali. A melhor frase que eu vi sobre este vírus até agora foi de alguém que disse que se sente como num filme de terror em que está rodeado de idiotas que pensam que o monstro já morreu. E é isso. E aqueles que pensam que está tudo ok porque o monstro caiu e já não volta mais. Mas há sempre os últimos 10 minutos em que o monstro se levanta. Sim, olha, a minha mulher é da Moldávia e lá há uma grande onda de negacionismo do Covid. Tá. Minha sogra está cá, ela veio cá visitar-nos em fevereiro, ficou cá retida, está para ser embora desde abril. Agora tem um voo marcado para dia 3 e vamos lá ver se vai. E ela diz, já estou mentindo. E lá estão, na Moldávia, estão a morrer como tortos e muita gente, muitos médicos também estão a morrer por falta de proteção. Falta de material de proteção das equipas médicas. Pois. Essa é outra coisa impressionante, que é o negacionismo das evidências. E é uma coisa que preocupa não só neste caso do Covid, é o negacionismo do racismo, é o negacionismo das alterações climáticas, quer dizer, são coisas tão graves. As pessoas, em vez de dizer, ok, é um problema, vamos resolver. Não, dizem, não existe. Pois, assim, e depois as pessoas acham, veem certos, comparam com certos países onde supostamente acabou, e a verdade é que não acabou, porque volta sempre. Na Coreia já estão a ter um novo surto. A China está... Enquanto não houver um medicamento eficaz, enquanto não houver uma vacina, tem que ter precauções. E mesmo assim, não sei se coisa, porque há muita gente que não se vai sujeitar, não vai querer ser cobaia, vai ter desconfianças, não vai ser logo. Pois há aqueles que não tomam vacinas para nada também. Pois, esse também. Esse grupo, não é? Esse também. Mas enfim. Mas eu não sei se este vírus não vem para ficar. Vamos ver. Mas pelo menos eu prevejo 2 anos disto. Como a gripe. Acho que eu percebi logo. É possível. A questão é, há duas fases, há duas. Eu acho que ele vai ficar para sempre. Porque vai ser uma doença como qualquer outra. A questão é a fase pandémica e a fase endémica. Portanto, a fase pandémica é quando se espalha por todo lado e depois as unidades de saúde não têm capacidade de resposta para tanta gente, como aconteceu em Espanha e em Itália. E está acontecendo nos Estados Unidos e está acontecendo no Brasil também. Outra coisa é a fase endémica, em que é uma doença que qualquer pessoa pode apanhar, mas não está em fase de pandemia. Eu percebi quando, no início, quando nós começámos o confinamento e começaram a dizer coisas como, pronto, ok, isto é só até junho ou até julho. Vem o calor e vai matar o bicho. Aliás, logo desde o início veio-se com essa teoria, por isso é que foram todos para a praia e acharam que estavam a matar o bicho. Sim.
depois até só havia coisas como supostamente até passava pela areia e outras coisas que ainda não estão totalmente confirmadas, mas pronto, que tudo é possível. E eu ouvi, como eu estou sempre muito atento às notícias lá de fora, e apercebi-me no momento em que eles cancelaram todos os eventos desportivos e todos os espetáculos e lá fora, porque, como sabes, depois há um grande conflito entre o Trump e os governadores de cada estado que lhe fazem frente. Sim. Lá há essa coisa maravilhosa, depois os governadores depois fazem frente Não, felizmente, quer o Brasil, quer os Estados Unidos, é um Estado federal. Ou Uhum. seja, há uns governadores que ainda têm dois dedos de testa, não é? Frente. Exatamente. Cá E, não é e assim. houve, quando eles começaram a cancelar tudo e depois começaram a falar na possibilidade de retomar principalmente os eventos desportivos em agosto, setembro, porque eles lá terminam a época desportiva, depois recomeçam em setembro. E então eles estavam a dizer, ok, vamos deixar passar esta época e assim em setembro, quando for para recomeçar, reabrimos tudo. E o governador de Los Angeles, ou foi o presidente da Câmara, disse logo, com informações que tinha, diz assim, não vão haver, pelo menos em Los Angeles, não vão haver eventos desportivos ou ajuntamentos de qualquer forma antes do outono de 2021. E eu aí percebi-me logo. Este já tem informações sobre o que é que se está a passar e isto não vai passar tão depressa. Digam o que disserem, só que pronto. Felizmente há certos sítios onde as pessoas ainda se preocupam umas com as outras e não estão só a ver o dinheiro e outras coisas. Eu acho que neste momento não é à toa que nos Estados Unidos vários deputados estão a implementar, estão a tentar impor leis e outras coisas que de maneira a ajudar as pessoas, ou seja, a dar um valor mensal para as pessoas fazerem face às suas As suas necessidades. despesas e para poderem ficar em casa, para não terem que estar a pôr em risco. Eles forçaram o Trump a dar um valor único de $1000, que lá não é nada porque as rendas podem chegar até aos 1000. Para nós era muito bom, para eles Pô, não é grande coisa. exatamente. Para nós já se houvesse 600 euros ou 600 e tal já não era Opa, nada mal. Aliás, acho que há um deputado cá que chegou a falar nisso, mas já se sabe que cá é sempre o último sítio onde darão alguma coisa, porque não, cá eu digo sinceramente, eu pessoalmente, se não fosse a Fundação Gulbenkian e a Fundação GDA e a minha família, eu não posso contar com o Estado para nada. Não deram absolutamente nada. eles lá estão agora a propor um valor de $2000 por mês. E depois há dois deputados. Há um que está a propor até 3 meses depois do vírus se for embora. E há uma outra que é a Kamala Harris, que se candidatou a presidente e muito provavelmente vai fazer parte do governo do Joe Biden se ele ganhar, que está a propor até um ano depois do vírus se ir embora. Portanto, $2000. E $2000 é o que neste momento o governo canadiano está a dar às pessoas. Portanto, no Canadá, Sim. não E é a à toa própria que Espanha também atribuiu um rendimento mínimo de 600 e tal euros, vai de 600 e tal a 1100 euros, acho que garantido para toda a gente também. E são inteligentes porque é isso que outras pessoas não percebem. É que isto ajuda a economia. Porque se tu receberes esses valores mensais e coisas, depois gastas em supermercados, em comidas, em não sei o quê, estás a fazer o dinheiro circular. Portanto, estás a ajudar. É uma forma de mitigar o impacto na economia, sem dúvida. Exatamente. Porque Exatamente. uma coisa foi quando foi a crise da Troika, que as pessoas não tinham dinheiro, etc. Porque aí era a própria economia que estava em crise. Aqui não foi não foi um colapso económico, foi um vírus em que Exatamente. para as pessoas continuarem a consumir, para as coisas o dinheiro continuar a circular, tem que se dar dinheiro às pessoas para gastar. Se bem que o Estado pode dar às pessoas, mas depois as pessoas também pagam IVAs, também pagam os impostos, etc. Portanto, as coisas Exatamente. são minimizadas dessa maneira. Agora, em Portugal, as coisas estão, nesse aspecto, são absolutamente caóticas, porque
tivemos o layoff às empresas, mas no que diz respeito aos recibos verdes e aos trabalhadores precários, terrível, terrível. Então no setor da cultura tem sido absolutamente miserável. Claro. Miserável mesmo. E depois é que nunca há dinheiro para ajudar as pessoas, mas depois misteriosamente aparecem sempre 100 e tal milhões para salvar bancos e para outras coisas. Há sempre dinheiro para. Portanto, o dinheiro existe. Só que Pois. as pessoas não têm dinheiro. Não, porque a desculpa é que o dinheiro vem do fundo de resolução. Porque há um fundo de resolução para os bancos estiverem à rasca e irem lá buscar o dinheiro. Portanto, esse dinheiro não serve para mais nada, só serve para os bancos irem lá buscar. E o novo banco agora foi buscar 850 mil euros, mas está no contrato que tem direito a escoar pelo menos 4 vezes dinheiro a esse fundo de resolução. E ele, onde estar, vai lá buscar esse dinheiro, vai ficar até o último cêntimo que está nesse contrato. O que está no contrato é só se precisar, mas ao estar vai buscá-lo até o último cêntimo, porque depois vai vender novamente o novo plano. Percebes? Exatamente. Isto foi a forma que os governos arranjaram para salvar o descalabro que foi o novo plano, porque foi muito mais grave do que aquilo que a gente pensa. Claro. Porque o BPN foi um escândalo maior, mas não era um banco que tinha a dimensão do Banco Espírito Santo, nem tão pouco mais ou menos. E mexeu com muita coisa. Mexeu principalmente no que diz respeito ao setor público e ao setor privado. E um setor que eu notei bastante foi que isto, pronto, a nível político, que muito se dizia, olha, vamos investir em PPRs, é bom investir em seguros privados, porque daqui a quantos anos, não sei quantos anos, não há reforma. E o que é certo é que chegou-se à conclusão que, afinal, investir em privados não é assim tão seguro. E depois apareceram os lesados do BES, os lesados do BPN, os lesados do BANIF, os lesados de tudo e mais alguma coisa. E, apesar da segurança social de ter todos os defeitos que tem, se nós chegarmos à velhice e ainda vamos ter alguma migalhazinha, de certeza que vai ser da segurança social. Vai ser pouquinho, mas vai ser alguma coisa. Mas enquanto dos bancos, houve gente que trabalhou uma vida inteira para pôr as suas poupanças no banco e viram as suas poupanças centenas de milhares de euros de pessoas. E não estou a dizer pessoas ricas, estou a falar de imigrantes que trabalhavam duramente, que poupavam cada tostãozinho para terem uma velhice descansada e ficaram sem nada. E isso esvaziou, parece que não, mas esvaziou muito o discurso da própria direita tradicional, que apostava muito no setor privado, que o Estado, ou seja, do Estado mínimo, aquela coisa que se chamava-se do Estado mínimo, que devia interferir pouco, porque as pessoas tinham que ter a liberdade para escolher um bom hospital, tinham que ter a liberdade para ter um bom seguro de saúde, ter a liberdade de ter um bom PPR e ter as finanças. Só que o problema é que enquanto estás a investir numa coisa privada que é só para ti, só para alguns, estás a desinvestir para quem menos precisa, não é? E então esta pandemia veio mostrar então qual é a necessidade de termos um Serviço Nacional de Saúde Público, que foi absolutamente vital, não é? Enquanto os hospitais privados, eu fiquei escandalizado como é que foi possível os hospitais privados durante a pandemia fecharem. Não foram todos, mas daqueles mais conhecidos, fecharam durante a pandemia, em que, em vez de oferecerem os seus serviços para aquilo que fosse preciso. Exatamente. Foi o que dizes. É terrível. Por isso é que eu estava aqui a falar sobre o exemplo canadiano e é engraçado, alguém estava a dizer, por isso é que as pessoas às vezes costumam dizer, porque é que os canadianos são tão simpáticos e são tão bonzinhos e não sei o quê. Porque têm um bom sistema de saúde, porque têm um governo que se preocupa com eles, que ainda lhes paga 2 mil dólares para estarem em casa e para não terem que se arriscar. E o sistema deles de saúde é maravilhoso. E não pagam nada. Mas pronto, é assim, é a vida que temos. Mas eu ainda tenho esperança que um dia que as coisas melhorem.
Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Se calhar já não vai Vamos ser. ver. Eu vejo tempos um pouco difíceis muito difíceis para toda a gente do próprio contexto político. Eu acho que vivemos num clima social muito estranho. Muito estranho e perigoso. Eu acho que temos de ter consciência. Temos de ter consciência que está um movimento internacional em marcha de regresso ao passado. Mas que é diferente daquilo que nós conhecíamos anteriormente, do nazismo, do fascismo, etc, etc. É porque está mascarado. Não, o movimento é novo, porque tem bases ideológicas nessa área, mas é diferente. Onde é que nós podemos ver essa diferença? O antissemitismo. Ou seja, é um movimento que não é antissemita, como o nazismo ou o fascismo, mas é um movimento que é apoiado pela extrema-direita israelita, que é o movimento All Right, que é liderado por um senhor chamado Steve Bannon. Portanto, este senhor Steve Bannon, é bom que as pessoas comecem a fixar nomes para começarmos a apontar responsabilidades, não é? Este senhor foi o ideólogo da campanha do Donald Trump e foi ele que levou o Donald Trump ao poder. Primeiro começou com um esquema de fake news. Há um comentário na HBO sobre como é que começaram as fake news nos Estados Unidos, que é absolutamente esclarecedor. Que resultou e que vai continuar. E depois tiveram outro apoio fundamental, que foi o apoio da Igreja Evangélica. Pronto, a Igreja Evangélica funcionou como uma arma de propaganda da campanha do Donald Trump. Funcionou nos Estados Unidos, porque eles têm uma comunidade evangélica, principalmente no interior, muito grande, e depois também funcionou, claro, no Brasil. Não é? Portanto, o senhor Steve Bannon depois ajudou o senhor Bolsonaro a chegar ao poder. Também tem uma conjuntura social também muito favorável, principalmente militar, não é? Tem os militares todos do lado e depois tem os grandes empresários, os grandes fazendeiros também do lado deles. Há um filme que se chama A Democracia em Vertigem, também está na Netflix, também explica todo o processo desde o impeachment da Dilma. É uma visão de uma pessoa que é ligada ao PT, mas eu acho que só um negacionista de toda a situação é que não percebe realmente o que é que se E temos muitos agora. E agora, o que é que aconteceu com o Sr. Steve Bannon, depois de fazer o seu trabalhinho no Brasil e nos Estados Unidos? Portanto, já há uns meses largos que está na Europa também a fazer o seu trabalho. E foi assim que surgiu o Chega, em Portugal. Claro. É preciso que as pessoas tenham essa consciência. Porque o Sr. André Ventura até tinha umas teorias interessantes quando fez as suas teses de licenciamento, principalmente de haver políticas de proteção das minorias para combater o terrorismo, etc, etc. Portanto, são coisas completamente que eu não defendo nada agora. É o que eu costumo dizer. Há uma diferença entre o doutor André Ventura, que foi o doutor que fez os doutoramentos com essas teses, e o senhor André Ventura, que é aquele senhor que está lá neste momento no Parlamento. E toda a gente já viu que também, como viram também na peça da revista Visão, que lá está outra vez os evangélicos a trabalhar para a máquina, tem contactos com os filhos do Sr. Bolsonaro e também com o Sr. Salvini, portanto, faz tudo parte da mesma família, e há aqui um elemento fundamental que aqui percebemos que há uma ligação entre todos eles, que têm todos a mesma proposta. Exatamente. Têm todos a mesma proposta, que é deslocar a embaixada, neste caso Portugal, que fez parte do programa do Chega, da embaixada de Portugal de Tel Aviv para Jerusalém. Pronto, é tudo copiado. Tudo copiado dessa gente. Portanto, é o que eu costumo dizer. Nós
Na primeira fase do confinamento a coisa correu mais ou menos bem, porque nós vimos nos outros países como é que estava a correr e nós conseguimos antecipar. E eu acho que olhando agora também para os Estados Unidos e também para o próprio Brasil, também conseguimos antecipar um bocadinho. Há um deputado do Bloco de Esquerda, o Moisés Ferreira, que disse o que é que seria se o André Ventura estivesse no governo e durante a pandemia. O que é que seria? Eu não quero imaginar, nem quero imaginar. E uma coisa mais perigosa que o Sr. André Ventura está a fazer, ele, para mim, é responsável para mim, ele é responsável por, neste momento, estar a desacatar a própria ordem pública. Principalmente porque ele escolheu um alvo em Portugal muito fácil, que é a comunidade cigana. Uhum. Nós sabemos que todos nós temos consciência que a comunidade cigana é uma comunidade complicada. Mas não é assim que se resolvem os problemas. Porque é dizer que há um problema, mas depois a solução é dar mais força à polícia, etc, etc. E o que está a acontecer é que está a provocar uma animosidade dentro da comunidade cigana, em que ela se está a tornar ainda mais violenta. Isto depois é um ciclo vicioso. Porque o que ele está a fazer é provocar essa própria violência dentro da comunidade cigana. E já estamos a ver. E depois ele ainda tem o descaramento de ir para o Parlamento descrever os exemplos onde é que a comunidade cigana provocou desacatos. Quando ele não tem consciência que ele é que está a provocar a própria comunidade cigana, que é uma comunidade onde há muita pobreza, em que ele não tem consciência que as pessoas não têm nada a perder. Uhum. Que há muita gente que não tem nada a perder. E faz isto. Ou seja, quanto mais a comunidade cigana fizer porcaria, para ele tem mais exemplos para dar e mais esfrega as mãos e depois mais... Pois. E depois muita gente... Ele diz a verdade, mas o que adianta fazer a verdade se a solução ainda é pior, a emenda é pior que o soneto? O que ele está a causar é mais problemas e não está a propor solução nenhuma. Pois, vai escalando a violência. Vai escalar a violência. Exatamente. E há muita gente que não tem essa consciência. Exato. E pronto, e agora temos este exemplo que vem nos Estados Unidos, que obviamente que já acontecia há muito tempo, mas que devido agora a termos máquinas fotográficas e câmaras nos telemóveis, agora as coisas filmam-se e há provas, não é? Mas mesmo assim, aquilo que assistimos com o George Floyd foi absolutamente arrepiante. Como é que há pessoas que ainda dizem como é que as pessoas estão a defender um criminoso? Porque o George Floyd cometeu alguns crimes, mas foi condenado por isso. Esteve preso, teve 5 anos preso. Pois, mas o problema, tu estavas a falar de fake news ao bocado, algumas destas pessoas que voam depois no Facebook e noutras redes sociais vão postando notícias que são falsas para depois defender as suas teses. Não interessa que sejam completamente falsas. E mesmo que sejam provadas que sejam falsas, eles postam na mesma. O conceito de fake news é construir uma mentira com alguma base de verdade. Não é? É engraçado porque agora o Facebook mete lá um avisozinho quando a notícia é falsa e diz esta notícia é falsa. Mas não interessa, eles postam na mesma. E depois dizem, veja lá agora o senhor mártir e não sei o quê, e não sei o quê, a dizer que ele supostamente teria batido numa mulher grávida ou que tinha violado uma mulher grávida, e é mentira. No entanto, serve para dizer, estão a ver, estão a defender ali o grande bandido, como se isso justificasse não, mas então e mata-se as pessoas daquela maneira? A pessoa já cumpriu pena. A pessoa já cumpriu pena pelo crime que cometeu. Então e mata-se as pessoas daquela maneira? Exatamente. Ele foi condenado por ter roubado um banco. Segundo sei, pagou pelo crime. E a polícia foi chamada porque ele pagou numa loja com uma nota falsa que podia ou não saber que a tinha. Que é uma coisa que pode nos acontecer a qualquer um de nós. Vamos pagar qualquer coisa, recebemos um troco, a nota pode ser falsa. Aliás, quando surgiram, eu falei nisto com outra pessoa que foi convidada, quando surgiram as primeiras máquinas para ver se as notas eram verdadeiras ou falsas, eu comentei isto com a minha família. Eu disse, se a pessoa tem um azar de receber uma nota falsa,
está tramado. Na altura pensei eu que estava tramado, porque o máximo que podem fazer é humilhar um bocado a pessoa, chamam a polícia e a pessoa tem que se justificar. Estás-me a ouvir? Estás aí? Deixa-te ver. Ah, tivemos aqui uma quebra. Estás-me a ouvir? Não? Não. Vamos sair e voltar a entrar. Consegues-me ouvir? Eu saio e volto a entrar. Terminar.